Prezados irmãos e irmãs, sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum, 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, Dia Mundial do Doente. A leitura é do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, de 29 a 32, e o capítulo 12, versículo 19. O salmo é o 80. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. O Santo Evangelho é segundo São Marcos 7, de 31 a 37. Como vimos na leitura de ontem, começa a declinar o reino de Salomão por causa da sua idolatria. Seu coração se dividiu quando deu atenção às mulheres pagãs, inclusive construindo templos para seus deuses. Aqui agora vemos a divisão do reino. Agora existirá o reino do sul, o reino do norte, como um castigo pela apostasia idolátrica de Salomão. O Santo Evangelho nos apresenta Jesus curando o surdo, cuja capacidade intelectual estava condicionada pela sua deficiência. Ao tocar-lhe os órgãos doentes com saliva, Jesus não quer fazer magia à maneira dos taumaturgos da época, mas apenas dirigir-se à consciência daquele que ia ser objeto do prodígio. Noutros casos, bastavam as palavras. Aqui, tratando-se de um surdo tartamudo, são precisos gestos e Jesus os realiza. Esse é o segundo milagre que Jesus faz em território pagão. É um texto exclusivamente de São Marcos que pretende continuar a descrição da atividade missionária da primeira comunidade cristã e assinalar a abertura dos pagãos à fé em Jesus Cristo. Onde chega Jesus, chega a salvação que cria novas relações, finalmente libertadas entre os homens e Deus e entre os próprios homens. Jesus, em terra de pagãos, faz ouvir os surdos e falar os mudos. São milagres físicos que simbolizam milagres espirituais iniciados no batismo e que podem ser motivo de reflexão e de oração para todos nós hoje. Quanto ao dia de hoje, assim se expressa a Igreja. O perene milagre de Lourdes é a Eucaristia. Para além do fenômeno religioso, permanecem os efeitos da mensagem fundamental do Evangelho, proclamada fortemente por Maria, a conversão e do grande gesto de Cristo, dar o próprio corpo e o próprio sangue para a salvação dos homens. A alegre aceitação dos sofrimentos em união com Cristo por parte dos doentes, a admirável doação de tantos jovens aos pobres e sofredores, o clima ininterrupto de intensa oração em Lourdes, só são compreensíveis à luz da missa, que tem sempre o primeiro lugar na cidadela de Maria. Há apenas 4 anos que Pio IX enriquecera a Igreja com o sinal luminoso do poder salvador concedido pelo Pai ao Redentor. Maria, sua mãe, cheia do Espírito Santo, totalmente preservada do pecado, é imaculada. A 11 de fevereiro de 1858, Maria manifestou-se cerca de 18 vezes como imaculada a Bernadette Soubirous, numa gruta de Lourdes, até 16 de julho. Na sua mensagem para este 30º Dia Mundial do Doente, o Sumo Pontífice, o Papa Francisco, assim se expressa. O título é este: Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, São Lucas 6,36. Colocar-se ao lado de quem sofre no caminho de caridade é o lema desta mensagem. Queridos irmãos e irmãs, há 30 anos, São João Paulo II instituiu o Dia Mundial do Doente para sensibilizar o povo de Deus, as instituições sanitárias católicas e a sociedade civil para a solicitude com os enfermos e quantos cuidam deles.
Agradecemos ao Senhor o caminho feito durante estes anos nas igrejas particulares de todo o mundo. Já se deram muitos passos em frente, mas há ainda um longo caminho a percorrer para garantir a todos os doentes, mesmo nos lugares e situações de maior pobreza e marginalização, os cuidados de saúde de que necessitam e também o devido acompanhamento pastoral para conseguirem viver o período da doença unidos a Cristo crucificado e ressuscitado. Que o 30º Dia Mundial do Doente, por causa da pandemia, a sua celebração culminante não poderá ter lugar em Arequipa, no Peru, mas vai realizar-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nos ajude a crescer na proximidade e no serviço às pessoas enfermas e às suas famílias. O tema escolhido para este 30º Dia Mundial, sede misericordiosos como o vosso Pai misericordioso, faz-nos, antes de mais nada, voltar o olhar para Deus, rico em misericórdia, Efésios 2,4, que olha sempre para os seus filhos com amor de Pai, mesmo quando se afastam dele. Com efeito, a misericórdia é por excelência o nome de Deus, que expressa a sua natureza não como um sentimento ocasional, mas como força presente em tudo o que ele faz. É conjuntamente força e ternura. Por isso, podemos dizer, cheios de maravilha e gratidão, que a misericórdia de Deus tem nela mesma tanto a dimensão da paternidade como a da maternidade. Isaías 49:15. Porque Ele cuida de nós com a força de um pai e com a ternura de uma mãe, sempre desejoso de nos dar vida nova no Espírito Santo. Suprema testemunha do amor misericordioso do Pai para com os enfermos é o seu Filho unigênito. Quantas vezes os evangelhos nos narram os encontros de Jesus com pessoas que sofriam de várias doenças? Ele começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. Mateus 4:23. Podemos perguntar-nos por que esta atenção particular de Jesus para com os doentes, a ponto da mesma se tornar também a atividade principal na missão dos apóstolos, enviados pelo Mestre a anunciar o Evangelho e curar os enfermos. São Lucas 9:2. Um pensador do século XX sugere-nos uma razão. A dor isola de uma forma absoluta e é deste isolamento absoluto que nasce o apelo ao outro, a invocação ao outro. Quando uma pessoa experimenta na própria carne fragilidade e sofrimento por causa da doença, também o seu coração se sente acabrunhado, cresce o medo, multiplicam-se as dúvidas, torna-se mais impelente a questão sobre o sentido de tudo e o que está acontecendo. A propósito, como não recordar os numerosos enfermos que durante este tempo de pandemia viveram a última parte da sua existência na solidão de uma unidade de terapia intensiva, certamente cuidados por generosos profissionais de saúde, mas longe dos afetos mais queridos e das pessoas mais importantes da sua vida terrena? Daqui vemos a importância de se ter ao lado testemunhas da caridade de Deus que, a exemplo de Jesus, misericórdia do Pai, derramem sobre as feridas dos enfermos o óleo da consolação e o vinho da esperança. O convite de Jesus a ser misericordioso com o Pai adquire um significado particular para os profissionais de saúde. Penso nos médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, auxiliares e cuidadores dos enfermos, bem como nos numerosos voluntários que doam tempo precioso a quem sofre. Queridos profissionais da saúde, o vosso serviço junto dos doentes, realizado com amor e competência, ultrapassa os limites da profissão para se tornar uma missão. As vossas mãos que tocam a carne sofredora de Cristo podem ser sinal das mãos misericordiosas do Pai. Permaneceis cientes da grande dignidade da vossa profissão e também da responsabilidade que ela acarreta. Bendizemos o Senhor pelos progressos que a ciência médica realizou, sobretudo nestes últimos tempos. As novas tecnologias permitiram dispor de vias terapêuticas de grande utilidade para os doentes. A pesquisa continua a dar a sua valiosa contribuição para derrotar velhas e novas patologias. A medicina de reabilitação desenvolveu notavelmente os seus conhecimentos e competências.
Tudo isso, porém, não deve jamais fazer esquecer a singularidade de cada doente com a sua dignidade e as suas fragilidades. O doente é sempre mais importante do que a sua doença, e por isso qualquer abordagem terapêutica não pode prescindir da escuta do paciente, da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos. Mesmo quando não se pode curar, sempre é possível tratar, consolar e fazer sentir à pessoa uma proximidade que demonstre mais interesse por ela do que pela sua patologia. Espero, pois, que os percursos de formação dos operadores da saúde sejam capazes de os habilitar para a escuta e a dimensão relacional. O Dia Mundial do Doente é ocasião propícia também para determos a nossa atenção nos lugares de tratamento. A misericórdia para com os enfermos levou a comunidade cristã a abrir, no decorrer dos séculos, inúmeras estalagens do Bom Samaritano, São Lucas 10, 34, onde pudessem ser acolhidos e tratados doentes de todo gênero, sobretudo aqueles que, por indigência, pela exclusão social ou pelas dificuldades no tratamento de algumas patologias, não encontravam resposta ao seu pedido de saúde. Em tais situações, são sobretudo as crianças, os idosos e as pessoas mais fragilizadas que pagam o preço mais alto. Misericordiosos como o Pai, muitos missionários acompanharam o anúncio do Evangelho com a construção de hospitais, dispensários e lugares de tratamento. São obras preciosas, através das quais se concretizou a caridade cristã e se tornou mais credível o amor de Cristo, testemunhado pelos seus discípulos. Penso sobretudo nas populações das zonas mais pobres da terra, onde por vezes é necessário percorrer longas distâncias para encontrar centros de tratamento que, embora com recursos limitados, oferecem tudo o que têm disponível. Ainda há um longo caminho a percorrer e, em alguns países, receber adequados tratamentos continua a ser um luxo. Testemunha-o, por exemplo, a escassa disponibilidade nos países mais pobres de vacinas contra a Covid-19 e ainda mais a falta de tratamentos para patologias que requerem medicamentos muito mais simples. Neste contexto, desejo reafirmar a importância das instituições sanitárias católicas. São um tesouro precioso que deve ser preservado e sustentado. A sua presença caracterizou a história da Igreja pela sua proximidade aos doentes mais pobres e às situações mais esquecidas. Quantos fundadores de famílias religiosas souberam ouvir o clamor de irmãos e irmãs privados de acesso aos tratamentos ou mal atendidos, prodigalizando-se ao seu serviço. Ainda hoje, mesmo nos países mais desenvolvidos, a sua presença é uma bênção, porque além de cuidar do corpo com toda a competência necessária, sempre podem oferecer também aquela caridade cujo centro da atenção são os doentes e os seus familiares. Numa época em que se difundiu a cultura do descarte e nem sempre se reconhece a vida como digna de ser acolhida e vivida, estas estruturas, como Casas da Misericórdia, podem ser exemplares na salvaguarda e no cuidado de cada existência, mesmo a mais frágil, desde o próprio início até ao seu termo natural. No caminho feito ao longo destes 30 anos, a própria Pastoral da Saúde viu o seu serviço ser cada vez mais reconhecido como indispensável. Na verdade, se a pior discriminação sofrida pelos pobres e os doentes são pobres de saúde é a falta dos cuidados espirituais, não podemos exonerar-nos de lhes oferecer a proximidade de Deus, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. A propósito, gostaria de lembrar que a proximidade aos enfermos e o cuidado pastoral não competem apenas a alguns ministros especificamente deputados para o efeito. Visitar os enfermos é um convite feito por Cristo a todos os seus discípulos. Quantos doentes e quantas pessoas idosas há que vivem em casa e esperam por uma visita? O ministério da consolação é tarefa de todo batizado, recordando-se das palavras de Jesus: estive doente e visitastes-me. Mateus 25:36. Queridos irmãos e irmãs, à intercessão de Maria, saúde dos enfermos, confio todos os doentes e as suas famílias.
unidos a Cristo que carrega sobre si o sofrimento do mundo, possam encontrar sentido, consolação e confiança. Rezo por todos os profissionais de saúde para que, ricos em misericórdia, ofereçam aos pacientes, juntamente com os tratamentos devidos, a sua proximidade fraterna. De coração, a todos concedo a bênção apostólica. Roma, São João de Latrão, na memória de Nossa Senhora de Loreto, 10 de dezembro de 2021. Francisco. Que Nossa Senhora de Lourdes rogue a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.